Desejo saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Antes de qualquer palavra, antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. No domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens, todas subordinadas a um tema. Quem que sabe esse tema? O pastor sabe. Fala aí, pastor. Ele está passando a vez para os irmãos. Quem sabe, Lita? Não vou falar. A condição do homem e o Evangelho de Jesus. Esse será o tema do mês de março, em que nós iremos trabalhar aqui as nossas mensagens, as nossas pregações. Ok? Então, desde já, grave aí na sua mente, no seu coração, o tema do mês de março, a condição do homem. E quando se fala homem, você deve saber, com toda certeza, nós estamos nos referindo à mulher, ok? E o Evangelho de Cristo Jesus. A primeira mensagem pregada pelo pastor Nacélio trouxe como título ou subtítulo, a condição do homem como paralítico. Quem lembra da mensagem do domingo passado? Olha, então, glória a Deus, tem gente que lembra. Amém. Ok? E eu vou continuar ainda nesse mesmo tema, a condição do homem e o Evangelho de Jesus, não como a condição do homem como paralítico, mas me foi incumbido, fiquei encarregado de falar aqui, de meditar juntamente com os irmãos sobre a condição do homem como incrédulo. A condição do homem como incrédulo. Eu trouxe aqui um título próprio para o meu sermão. E se você puder gravar, seria bom. Mas se não, você vai no outro dia, assiste a nossa mensagem no YouTube, e vai lá estar o tema da mensagem de hoje, que é a incredulidade do coração humano frente ao Evangelho. A incredulidade do coração humano, esse frente é a ideia de oposição, certo? A incredulidade está oposta ao Evangelho. Então, a nossa oração desde já é que o Senhor possa preparar os nossos corações aqui nessa noite, para que nós possamos aprender, termos corações receptivos, para a poderosa e eficaz palavra do Senhor. Amém? Peço isso em nome de Jesus. Ok? Eu vou caminhar por todo o capítulo 6 do Evangelho de João. Eu vou caminhar por todo o capítulo 6 do Evangelho de João. O capítulo 6 do Evangelho de João, ele tem 71 versículos. Todo mundo com coragem para ler? Brincadeira, não vou ler. Ok? Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, que à medida que nós formos avançando aqui na nossa mensagem, nós vamos falando sobre alguns versículos até chegar nos últimos versículos do capítulo 6. Oi. Ok. Como de praxe, eu gostaria de mais uma vez, por favor, que você curvasse sua cabeça e orasse juntamente comigo. Eu sei que eu já cantei aqui a minha oração, mas eu gostaria de efetuá-la juntamente com você.
Senhor Deus e Pai, Tu sonda, esquadrinha os nossos corações. O Senhor sabe da nossa vida, o Senhor sabe da nossa condição, do nosso estado, muito melhor até mesmo do que nós. Foi o Senhor que nos criou. O Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe que cada um de nós, até mesmo tem necessidade comum, como essa que vai ser apresentada aqui nessa noite. E a começar em mim, Pai, derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia, sem hipocrisia. Peço isso sem hipocrisia, Senhor. Derrama da Tua graça e da Tua misericórdia, para que corações sejam solo férteis, para receberem a semente da Tua palavra. Nos mantém focados, nos mantém, Senhor, vigilantes, com toda a atenção e observação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento. Hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. O contexto que se passa a passagem, ou melhor, o capítulo 6 inteiro de João, ele é subordinado aos primeiros 15 versículos desse capítulo. Ok? Todo o capítulo vai girar em torno dos primeiros 15 versículos. O que tem nos primeiros 15 versículos do capítulo 6 de João? Olha, você que está com a Bíblia aberta, talvez já deva ter percebido pela epígrafe aí da sua Bíblia, deve ter a multiplicação de pães, ou a primeira multiplicação dos pães. Confere? Ora, algo dessa natureza, milagre desse tipo aqui, nunca mais se ouviu falar desde os tempos de Moisés. Desde os tempos de Moisés. Certo? Lá no deserto, onde Deus, soberanamente, miraculosamente, sobrenaturalmente, alimentou uma multidão. Né? Se falam de bilhões ali naquele deserto. E esse milagre operado pelo Senhor está registrado lá no Antigo Testamento, no capítulo 16 de Êxodo, a primeira vez, porque isso perdurou durante 40 anos. Você tem ideia do que é isso? Cair uma massa de pão do céu. Você vai até a nuvem é gasosa, gente. Tem gelo, né? Passando aqui das camadas que eu não sei nem falar qual é. Mas cair pão, isso aí é um milagre muito grande. E 40 anos, gente. 40 anos. Então, um milagre dessa natureza aqui, a última vez que aconteceu foi lá no deserto. E gente, de uma forma que eles jamais poderiam esperar, ali estava na frente deles um homem alimentando uma multidão que só de homens era quase 5 mil. Quase 5 mil, fora mulheres e crianças que tinham lá. Então é algo semelhante. Nós podemos encontrar aqui alguns pontos de contatos entre esses dois milagres. Talvez nós tracemos aqui nessa noite. Mas o fato é que estava diante deles aquilo ali. E o engraçado
é que a semelhança do episódio do maná lá no deserto, onde houve murmuração, onde houve incredulidade, nesse episódio aqui também houve. Só que a diferença entre a situação do deserto, de Êxodo capítulo 20, e a situação aqui de João capítulo 6, é que a incredulidade, a murmuração lá no deserto foi instantânea, foi meio que no momento. Eles acabaram de comer o pão e já foram sendo incrédulos, já foram murmurando, já foi fazendo tudo aquilo que Deus desaprova. Já nessa situação aqui de João capítulo 6, a incredulidade veio depois. Mas há essa semelhança entre essas duas situações. Portanto, essa situação segunda, obviamente, do capítulo 6 de João, será analisada e meditada por nós aqui nessa noite. Eu peço a sua atenção, eu peço o seu foco aqui no que será dito. E dentro dessa oportunidade nós iremos analisar essa incredulidade arraigada no coração humano, mesmo diante de uma ação poderosa, soberana da parte de Deus. Incredulidade, gente, é o milagre acontecendo, é ali um negócio sendo manifesto, e mesmo diante disso, mesmo diante dessa prova inconteste, o coração humano ainda é capaz de demonstrar incredulidade, como se aquele milagre, como se aquela situação estivesse batendo num monte de pedras, que é o coração humano. Quero convidar você a meditar juntamente comigo. Bem, eu dividi a nossa meditação em 3 partes. Que pena que dessa vez não dá para me dizer para vocês o versículo tal é a primeira parte do versículo. Não dá. A gente vai meditando aqui no decorrer da mensagem, quando avança-se a carruagem. Ok? O primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, para mim e para você, para nossa meditação, é que o coração humano é tão incrédulo, que mesmo que Jesus realize algo extraordinário que jamais aconteceu antes, a não ser com Moisés lá no deserto, e nem foi nem Moisés que realizou o milagre, não é? Não foi Moisés que pegou o cajado dele, rebolou para cima e veio um monte de pão. Não. Foi o próprio Deus dizendo para Moisés, diz para o povo que eu vou fazer chover lá no maná. Então o coração humano é tão incrédulo, e esse é o primeiro ponto, que mesmo diante de uma ação poderosa de Deus, inconteste, ele continua nessa condição de incrédulo. Em primeiro lugar, eu queria dizer para os irmãos que os milagres realizados por Jesus, prestem atenção, eles tinham 2 finalidades primárias, certo? Não é que tinham somente essas finalidades, tinham outras finalidades também, outros motivos pelos quais Jesus realizava os milagres. Mas eu quero dizer para vocês que essas outras finalidades, esses outros motivos pelos quais Jesus realizava seus milagres, são subordinados a esses aqui que eu vou mencionar para você. O primeiro deles é comunicar a chegada do Messias. Milagre não era feito só porque tinha que ser feito. Aprenda isso. O milagre, ele comunica algo. O milagre, ele atesta algo. O milagre, ele avisa algo.
ministério de Jesus, o seu milagre, os seus milagres serviram para dizer que ele era o Messias, aquele que foi prometido antes e que agora havia chegado. Essa é a primeira finalidade do milagre de Jesus. A segunda é comunicar a proximidade ou a chegada do reino de Deus. Aquela infinidade de milagres que Jesus fez, que esse mesmo evangelista fala que não existiria papel, claro que é uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem chamada hipérbole, mas que não existiria papel no mundo para conter todos os milagres que Jesus fez. Esses milagres marcavam o início do reino de Deus na terra. O reino de Deus havia chegado. Esse reino de Deus de justiça, esse reino de Deus de paz, esse reino de Deus de governo soberano de Deus havia chegado. E se você quiser, depois na sua casa, comparar isso que eu disse, ver, atestar, como os bereanos fizeram, vocês irão ver isso em Isaías capítulo 35, verso 5, Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, Lucas capítulo 4, verso 16 e 21, o próprio Jesus falando daquilo que Isaías falou e dizendo, se cumpriu hoje, lá na sinagoga, ele falando isso. Mateus capítulo 4, verso 12 ao 17 e versos 22 ao 37 desse capítulo 12 de Mateus. Está lá a prova. Os milagres de Jesus, ele anuncia primariamente a chegada do Messias, e com a chegada do Messias, a inauguração do reino de Deus. Isso é meio que frustrante para alguns, né? Não, mas o milagre para aquela pessoa necessitada, eu sei que tinha essa finalidade, mas não morria ali na necessidade da pessoa. Deus é tão soberano que ele pegava aquela necessidade e linkava, chamava e puxava para essas duas que eu citei para vocês. Isso fica mais evidente porque esses aqui desse tempo vinha de 400 anos de silêncio da parte de Deus, de Malaquias até João Batista. Deus não tinha falado mais nada, Deus não tinha realizado mais nada, e essa gama de milagres realizados por Jesus dizia isso, que o Messias chegou e o reino de Deus é chegado. Amém? Dito isso, vamos observar agora o que a multidão disse depois da multiplicação dos pães. Olha aí o verso 30 e o verso 31 do capítulo 6. Acompanhe comigo. Estarei lendo na NVI. Capítulo 6, verso 30 e 31. Olha só o que a multidão diz. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Olha só, que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Olha só a evidente, a alarmante, a descarada incredulidade desses aqui. Após o milagre, gente, foi uma coisa extraordinária. Era muita gente sendo alimentada. E ainda sobrou quantos cestos? Alguém sabe dizer? Quanto? 12.
Como eu disse, gente, eu quero chamar a sua atenção para isso. Isso aqui nunca mais tinha sido feito. Nem Elias, nem Eliseu, nem o Moisés. E aquilo ali estampado na frente deles, eles ainda têm o descaramento de falar isso. Que sinal? Que sinal aí você nos dá? Hein? Para que creiamos em Ti. E olha só, no verso de número 14 e 15 desse capítulo, olha só a ironia. Leia aí juntamente comigo. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Olha aí. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui eles pareceram reconhecer quem Jesus era. O que de fato ele representava. Pareceu. Mas como os versos 30 e 31 que nós também lemos demonstraram, isso foi só da boca para fora. Se você estiver atento ou atenta, juntamente comigo aqui, você vai perceber uma nítida e estreita, íntima relação entre incredulidade e interesse próprio. Incredulidade e interesse próprio. Um puxa o outro. Você viu que no verso 14 e no verso 15, eles reconheceram, entre aspas, que Jesus era aquele profeta, que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele prometido. Mas isso aconteceu, sabe por quê? Primeiro, verso 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe por que eles viram Jesus como aquele que deveria de vir? Como o prometido? Porque Jesus satisfez as vontades egoístas deles. Foi só por isso. Aí eles viram, por causa de seus interesses, por causa daquilo que eles queriam, por causa daquilo que eles projetaram na pessoa de Jesus. Eles projetaram as suas expectativas egoístas, as suas expectativas próprias na pessoa de Jesus, e projetada com base nisso, não em que Jesus de fato era o Filho de Deus, era aquele que deveria vir ao mundo, era aquele que deveria salvar o mundo, era aquele que iria inaugurar o reino prometido, independente de milagre ou não por causa disso, mas porque eles colocaram essa expectativa. O cara enche o bucho da gente, então ele é o Messias, ele enche o bucho da gente, ele é o Messias. E aí eu estou me antecipando aqui a minha aplicação. Jesus pode fazer isso, então Jesus é o meu Senhor. Jesus pode fazer aquilo, então Jesus é o meu Senhor. E se ele não fizer? Hein? Aí é onde entra a incredulidade. Uma incredulidade em qualquer espécie, em qualquer natureza é injustificável. Não é verdade? Imagina, ainda mais, quando o camarada ou a camarada descaradamente projeta na pessoa de Jesus expectativas egoístas e Jesus não tem compromisso com isso.
e não faz, e o ser humano lá vai lá e diz: não creio mais. Não creio mais. Então note, em primeiro lugar, foram procurar Jesus somente por causa do bom interesse. E número 2, olha só o que esses fizeram no verso 31. Leia o verso 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Eles lançaram as expectativas fajutas e egoístas deles na pessoa de Jesus e aumentaram a exigência do sinal. Eles aqui agora fizeram uma espécie de comparação. Cadê? Pois então me dá um sinal aí, eu quero ver o pão cair do céu agora. Não, é maior. Isso ali o que ele fez não chega nem perto. Eu quero ver um daquela natureza lá. Além de interesse egoísta, além de expectativa egoísta lançada na pessoa de Jesus, a pessoa vai lá e aumenta a exigência. Está entendendo? Bota essas duas coisas que eu falei dentro de uma panela, mexe, bota no forno e você tem um bolo de incredulidade. E você tem o bolo da incredulidade. Aqui está a raiz da incredulidade dessa multidão. Eles esperavam de Jesus aquilo que as suas expectativas, segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria maneira de ver, dizia, ditava. Era isso que eles esperavam de Jesus. Eles não se importaram com quem de fato Jesus era, com o que Jesus de fato representava, o que Deus queria demonstrar através da pessoa de Jesus. Queriam ver aquilo que desejavam ver, e não o que Deus queria mostrar através de Jesus. Então, diante desse conflito de interesses da multidão e de fato do que Jesus queria demonstrar para aquela multidão, surge a incredulidade. Não é? Preste bem atenção, juntamente comigo. Incredulidade não tem a ver com conflito de interesses. Eu quero que aconteça uma coisa, Deus é soberano na sua vontade, Ele que controla, Ele que sabe o que é melhor, não acontece, aí eu pego, vou para minha casa, deixo a Bíblia lá empoeirada e eu estou incrédulo, não estou mais acreditando lá em nada. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Será que isso é diferente no nosso tempo? Sim ou não? É diferente em nosso tempo. Será que isso difere de muitos em nossas igrejas? Estou falando de nós. Não olhe para aquelas igrejas grandes lá, Universal, né, que tem todo o canto, não. Estou falando de nós. Será que isso difere de muitos em nossas igrejas? Certamente que o princípio da incredulidade no nosso tempo, no nosso meio, ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Um coração egoísta que só liga para os seus próprios interesses. Um coração egoísta que só ligam para os seus próprios interesses, projetam em Jesus os seus próprios interesses, criam expectativas erradas e depois da frustração tornam-se
incrédulos. E sabe o que é pior? Tem alguma coisa pior, Flávio? Tem. Sabe o que é o pior? É que existe hoje um incentivo intenso à incredulidade no nosso tempo. De que maneira? De que forma? Homens que falam o que a multidão incrédula quer ouvir. Eu quero um carro. Estou comendo o meu prêmio. Eu quero um carro. Vem para cá. Vem para cá que eu te ensino a tomar posse. Quer um casamento feliz? Vem para cá. Vem blindar ele. Eu te convido a blindar o seu casamento. É só passo de mágica, blindar. Há uma gama de homens. Homens falando o que a multidão incrédula egoístamente quer ouvir. Parece que nós estamos vivendo os dias preditos por Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, não precisa ir. Ele diz assim: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. É isso que acontece. Aí eu lanço a pergunta: e nós? Como nós estamos? Como nós estamos? A sua fé em Jesus, ela está de maneira correta, ou seja, conforme a vontade de Deus, ou você projeta em Jesus os seus desejos egoístas, as suas expectativas erradas? Eu convido você a pensar nisso nessa noite. Amém? Glória a Deus. Ponto número 2. Jesus não se rende aos caprichos humanos. Quero dizer para você, capricho, não estou falando necessidade não, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ok? Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que você está necessitando. Ele sabe do que eu estou necessitando. O problema é que às vezes, ou a grande maioria das vezes, nós não temos consciência das nossas próprias necessidades. Nós achamos que são X, mas Deus diz: meu filho, é Y. Então, Jesus não se rende aos caprichos humanos, pelo contrário, Ele se opõe à incredulidade. Esse é o segundo ponto. Ele não se rende aos caprichos humanos, pelo contrário, Ele se opõe à incredulidade. Jesus estava focado na missão dele. Qual era a missão de Jesus? Evidenciar que o reino de Deus chegou com Ele mesmo sendo o Messias. Então ele estava focado na sua missão, onde nessa missão também envolvia a salvação de pecadores, como diz 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Então, se Jesus estava focado na sua missão, ele jamais iria se render como se ele tivesse a necessidade de aceitação e aprovação dos outros. Porque é isso aí que gera a rendição. É isso aí que gera o falar o que a multidão incrédula quer ouvir. É necessidade de aprovação. É necessidade de aplauso. É necessidade de aceitação. Mas Jesus não estava nem aí para isso. Jesus foi popular entre os seus discípulos, mas quem não era discípulo dele se opunha a ele. Está entendendo? Então, Jesus fez o quê? Ele expôs o erro daquela multidão e não somente isso, ele os corrigiu. Onde está isso? Verso 27 do capítulo 6.
Jesus diz o seguinte: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Isso é meio que um golpe certeiro na incredulidade daqueles que ali estavam. E atenção, o trabalhar pela comida aqui, esse trabalhar pela comida referido por Jesus, olha, não trabalhe pela comida que se estraga. Obviamente tem que trabalhar pela comida que não se estraga. Então esse trabalhar pela comida aqui indica um viver em torno de. Não é? Por que você sai todo dia da sua casa para o trabalho? Né? Não é para alimentar a sua família no final do mês, ou no final do mês não, senão eles chegam lá e já têm morrido de fome, né? Mas não é para alimentar a sua família. Não tem aquele dizezinho: eu vou sair de casa para ganhar um pão. Né? Isso não envolve um viver em torno disso. Pare de trabalhar para você mesmo. Né? Ainda tem uma orientação: quem não trabalha, não come. Paulo disse lá aos Tessalonicenses. E esse trabalhar envolve um viver em torno de. Para que venha o quê? O retorno. Você trabalha, você vive em torno do seu trabalho, para que no final das contas se venha um retorno. E isso pode ser respondido, isso pode ser confirmado no verso seguinte, no verso 28, quando eles disseram. A multidão disse o seguinte: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer? Olha só, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer, ou que Deus requer? Eles estavam cientes disso. Conforme Jesus e conforme o restante da Bíblia, Deus ele não requer legalismo de nós. Você sabe o que é legalismo? Sabe? Legalismo é uma postura religiosa que enfatiza um código, um sistema de regras e regulamentos que, através de você cumprir na sua cabeça isso somente, tá? Essa série de regras, essa série de regulamentos, você alcança o favor divino, você alcança a salvação, né? Isso que é legalismo. Mas você talvez pergunte: o que tem de mais nisso, Flávio? Eu não tenho o que buscar, eu não tenho o que fazer. O que tem de mais nisso, Flávio? Olha, meus irmãos, o legalismo é um flagrante oposto à graça de Deus. O que diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você tem que fazer? Tem. Eu tenho que fazer? Tenho. Mas o fato de eu fazer isso sozinho não garante minha salvação, não. Sabe quem que garante minha salvação? Sabe quem garante a tua salvação? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E o legalismo é aquela atitude, aquela disposição de se apegar num código e lançar a sua fé, projetar a sua fé, projetar a sua esperança nos seus próprios esforços. E Deus não requer de nós legalismo. Deus requer de nós fé. Fé na sua graça, na suficiência
essência do ato salvífico de Jesus lá na cruz. É isso que Deus requer de nós. Olha só como está sendo golpeada a incredulidade desses. E Jesus responde. Olha o que Jesus diz sobre isso. Verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Olha só, o verso 28, eles perguntam: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí o verso 29 diz o seguinte: a obra de Deus é esta. Olha que coisa simples. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele, ou seja, Deus, enviou. Está sendo golpeada a incredulidade. Está sendo golpeada a incredulidade. Como nós podemos perceber esse golpe? Como você pode perceber juntamente comigo esse golpe na incredulidade daqueles? Ora, Jesus retira do domínio deles o ponto de apoio deles. O ponto de apoio da incredulidade. Lembra como é que eu venho traçando aqui juntamente com vocês a incredulidade? A incredulidade desses aqui era projetar as próprias expectativas deles na pessoa de Jesus, sem ligar para o que Jesus de fato era. No fim das contas, estava dependendo de quem? Estava dependendo deles, das próprias expectativas deles, do que eles achavam que Jesus de fato era. Mas isso aqui é desfeito diante da fé. Isso aqui é desfeito diante da exigência de Deus, que é crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. E Jesus continua corrigindo as expectativas erradas, os desejos errados, as projeções erradas daquela multidão. Olha só, verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Não é aquele pão lá não. Eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. É eu, gente. É como se ele estivesse dizendo isso. Sou eu. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Não para por aí, gente. Olha aí o verso 38 ao 40. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. E continua o negócio. Olha o verso 53. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E Jesus continua, verso 55: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E ele coroa isso com o verso 57, dizendo: da mesma forma como um Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Amém. Glória a Deus. Cadê a incredulidade? Cadê a expectativa errada? Cadê os interesses próprios? Olha, se me der pão, eu creio. Se fizer um sinal como aquele lá do deserto, eu creio. Se você fizer isso, eu creio que você é o Filho de Deus. Se você fizer aquilo, eu creio que você é o Filho de Deus. Cadê? É do jeito dele, meu irmão. Amém. É conforme a vontade do Senhor. É o que Ele diz. É o que Ele diz. É duro ouvir isso?
Mas é o que ele diz. Você não pode mudar a realidade dos fatos. Jesus é o que as Escrituras dizem, o que ele é. Glória a Deus. Ele não é o que você, do seu achismo, acha o que ele é. Está evidente o golpe da incredulidade daqueles homens. E isso também meio que retira das mãos legalistas deles, né? Eu quero fazer dessa forma, eu quero fazer desse jeito, eu quero ter essa expectativa, e isso meio que tira das mãos deles. Elimina o legalismo, que também anda de mão dada com a incredulidade. Uma pessoa que não confia na vontade de Deus e confia no seu próprio braço, esse é incrédulo. É incrédulo. Então é assim que se golpeia a incredulidade. Foi assim que Jesus golpeou a incredulidade, fazendo com que eles pudessem crer somente em Jesus e não em suas expectativas egoístas e em suas formas legalistas de crer. Quantos se encontram nessa mesma situação nos dias de hoje? Poucos ou muitos? Muitos, né? Muitos. Olha só, gente. Pessoas com problemas reais. Pessoas com problemas sérios. Problemas verdadeiros e problemas sérios. Mas com motivações, expectativas e desejos errados. Que não condizem com o que Deus tem como proposta na pessoa do Senhor Jesus. Eu não estou negando a realidade de problemas aqui. Eu tenho problema, você tem problema, todos nós temos problemas. Né? Inclusive, segundo muitas igrejas por aí, nós estamos errados por termos problemas. Né? Mas nós temos problemas. Né? Problemas sérios, problemas que devem ser sim sanados, mas muitas vezes a nossa motivação na pessoa de Jesus é errada, gente, é egoísta. A expectativa que a gente cria, sabe, aquela tal da fé na fé. Meus irmãos, e quando isso não acontece, lançamos a culpa em Deus. Lançamos a culpa em Deus e nos tornamos incrédulos em nossos corações. Quantos estão há anos na igreja, mas parecem que as suas expectativas, os seus desejos, as suas vontades permanecem as mesmas? Egoístas, desconformes com o plano de Deus, com a proposta de Deus em Cristo Jesus e em seu Evangelho. Quantos? Eu quero convidar vocês ao seguinte. Eu quero dizer para vocês que hoje é o dia da reavaliação. Hoje é o dia da reavaliação. Eu quero que vocês, por favor, analisem as suas expectativas em Jesus. Eu quero que vocês sondem os seus desejos, direcionados na pessoa do Senhor Jesus. Eu quero que vocês olhem as suas motivações, eu vou olhar as minhas. E vamos ver se elas condizem com a proposta que Deus tem na pessoa do Senhor Jesus e seu Evangelho. Hoje é o dia de abandonarmos, de desapegarmos do ego, do legalismo e lançarmos tão somente, confiadamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje é o dia, meus irmãos. Hoje é o dia de mudar a expectativa, sabe?
de mudar o que você espera do cristianismo, o que você espera da fé, e lutar aqui todos juntos, de mãos dadas, pelo motivo certo, pela expectativa correta, aquela que Deus nos diz para nós termos, e Ele promete que Ele vai cumprir. Hoje é o dia de nós nos desapegarmos daquela imagem errada que nós temos da pessoa de Jesus e ficarmos com aquela imagem que as Sagradas Escrituras destruíram. Amém? Pensem nisso. Pensem nisso. Terceiro e último ponto. Gostaria de pensar com os irmãos. Alguém pode trazer água para mim, por favor? Quero pensar com os irmãos no contraste que há. Preste atenção. Entre os incrédulos e os que creem em Jesus. O contraste que há entre os incrédulos e os que creem em Jesus. Por essas palavras que nós dissemos no ponto anterior, aquela multidão lá não esperava. Eles esperavam, talvez, aqui eu estou especulando, estou conjecturando, não, mais especulando. Obrigado. Talvez eles esperavam que Jesus fosse se render aos caprichos deles, mas Jesus não se rendeu. Jesus se opôs aqui e corrigiu. E o verso 60 dá prova disso, de que eles não esperavam. Olha só, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Eles não esperavam. Com a incredulidade, aliás, golpeada, agora eles precisam responder à correção de Jesus. Eles respondem, eles precisam dar uma resposta. Eles precisam reagir. Então, com essa incredulidade golpeada, eles agora vão responder, e pelo menos duas respostas são dadas aqui. A primeira, o abandono por parte dos incrédulos. E aqui nós vamos fazer o contraste. Começam-se queixas, né? Versículo 60, olha só. Ao ouvirem isto, li com você, quero repetir a leitura. Muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem poderá suportá-la? Quem pode suportá-la? E o texto, ele é claro em afirmar que Jesus havia tomado conhecimento dessa murmuração. Havia tomado conhecimento dessas queixas. Olha só o que o verso 61 diz. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Isso os escandaliza? E Jesus continua, ele não poupa os discípulos. Olha só, ele diz, versos 62 até o 64: que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Aí vem a resposta. Aí vem a atitude após a incredulidade deles, a expectativa errada deles, que foi golpeada. Olha o que é que o verso 66 diz. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram, aliás,
de segui-lo. Olha a resposta do incrédulo. O incrédulo, nesses termos que nós estamos aqui colocando, que projeta expectativas erradas em Jesus e se engana com suas próprias expectativas e depois diz, olha, eu não creio mais. Esse incrédulo, ele não fica quando a sua incredulidade é confrontada. Uma postagem que tu colocou, como é que era mais ou menos? A postagem lá da igreja que prega as Sagradas Escrituras e meio mundo de gente correndo, bora Zé, né? Vamos sair daqui, porque aqui dá para nós mais não. É isso que acontece. É isso que acontece quando a incredulidade é confrontada. Essa incredulidade infundada, e aliás, incredulidade nenhuma é fundamentada. Quando isso é confrontado, a atitude, a resposta não pode ser outra que não o abandono. O camarada deixa Jesus. O camarada deixa a igreja. O camarada não quer mais nada com as coisas de Deus. E olha só o contraste. Olha a confissão e a permanência por parte daqueles que creem. Olha só. Jesus agora ele aponta as suas duras palavras em direção aos seus discípulos, aquele grupo mais chegado a ele, aquele grupo dos 12 lá. E diz o seguinte, depois que a multidão, os outros lá foram embora. Vocês também não querem ir embora? Verso 67. Os 12, gente, também estavam submetidos à mesma condição, à mesma situação daquela multidão. Porque ser humano é ser humano. E o fato deles estarem mais próximos a Jesus ali não eliminava eles de problemas. Né? E aqui é onde esses que dizem que crente não pode passar por problema erram. Porque todo mundo está submetido a essas circunstâncias. Como eu gosto de dizer, pisou nesse chão, cheirou esse ar, está submetido a problema. E Jesus aponta para aqueles que estavam mais próximos a ele. E vocês também. Não querem ir embora? E agora nós vemos o contraste. Olha o verso 68 ao 69. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E aqui está o contraste. Aqui está o contraste. O contraste entre o incrédulo e o contraste entre o crente. O incrédulo pula fora, o crente permanece. E o crente aqui, gente, não é aquele somente que bota a Bíblia debaixo do braço e vai para o culto, não. O crente aqui é aquele que tem a verdadeira e correta expectativa de quem Jesus é e do que ele faz. Entendeu? Então essa é a diferença. Essa é a diferença. O incrédulo pula fora. O crente, o crédulo, fica. Eu sei que alguém pode objetar, dizendo o seguinte, mas Flávio, o verdadeiro abandono do cristianismo, pautado no Evangelho, né? Está ocorrendo sem que as pessoas precisem sair da igreja. Né? É aquela história, Flávio, mas o incrédulo abandona, mas hoje em dia a realidade é que existem pessoas desviadas dentro da igreja, que abandonaram Jesus dentro da igreja. É verdade a sua objeção, se você fizer. Mas sabe o que é o triste? É que abandonar, sair e ficar aqui com o coração, né? Com o coração rebelde, com o coração incrédulo, dá no mesmo. Dá no mesmo.
diferença substancial de quem abandona Jesus pela incredulidade dele e vai embora, com aqueles que fazem isso e permanecem na igreja. Tem diferença. Ok? Não tem diferença. Quando a mensagem do Evangelho desaparece de um púlpito, e ainda mais do coração do cristão, não é? A situação ela fica invertida. Qual é a situação invertida? O mundo avança sobre a igreja, ao invés da igreja avançar sobre o mundo. Né? E eu sempre gosto de ilustrar isso num círculo vicioso que eu criei como exemplo. Preste atenção. Onde tem negligência pela pregação do Evangelho, obviamente, há pessoas mundanas. Né? Pessoas mundanas passam a fazer parte dessa igreja que negligenciou a pregação do Evangelho. Ok? E mais, pessoas, por causa da negligência e por causa de serem mundanas, pessoas não conhecem Jesus como a Bíblia de fato apresenta Jesus. Pensa que para por aí? Não. Por causa dessas pessoas não conhecerem Jesus, elas meio que têm aversão mais ainda ao Evangelho que nunca lhes foi negado. E não para por aí não. Mais mundano entra. Certo? Não para por aí. Incredulidade. Não para por aí. Mais negligência para com o Evangelho. E assim vai. Círculo vicioso. Como você está em relação a isso? Essa pergunta que eu quero fazer. Como é que você está? Em que grupo você se encaixa? Os dos incrédulos? Não importa se é os que abandonaram ou os que permanecem. Ou você pertence ao grupo daqueles que creem. Como de fato é para ser crido. Pensemos nisso. E eu espero, a nossa oração é que a resposta seja positiva. Senão, eu tenho uma coisa para dizer para você, que talvez se encontre nessa situação, aqui, nesse lugar. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Talvez você diga, não, eu creio. Você que está nessa situação, eu não conheço. Mas talvez você que está nessa situação pode tentar mascarar isso dizendo que crê, eu não creio. Mas eu quero lhe lembrar uma coisa. Como o verso 61, parte B desse capítulo fala. Jesus conhece os corações. Jesus conhece o coração. Portanto, essa é mais uma das condições do coração do ser humano, ou do ser humano. Que você possa estar distante dessa terrível situação, dessa terrível realidade. E eu oro para que o Evangelho de Cristo Jesus possa estar mais e mais claro na sua mente e no seu coração. Certo? De modo que essa clareza do Evangelho ultrapasse a barreira da teoria e seja manifesta na sua vida prática, na sua vida diária. A vida de um crente. A vida daquele que crê verdadeiramente em Jesus. Daquele que lança-se tão somente, independente se tem sinal, se não tem sinal, se aquilo que eu quero não aconteceu ou deixou de acontecer, enfim. Porque esse é o crente. Não deixa os seus desejos egoístas cegar o que de fato Jesus é. Amém? Que a sua resposta não seja como a dos incrédulos, mas sim como a de Simão Pedro, que não somente creu, mas também confessou quem Jesus de fato é. Como ele disse aqui, o Santo de Deus. Amém? Que o Senhor
Senhor em Cristo